Não, muito obrigado. Agradeço muito ao MBC essa oportunidade de a gente poder discutir um pouco de ideias e falar um pouco sobre o nosso projeto com o Novo. E eu vou ser bem honesto, quando eu estava pensando o que falar aqui, eu pensei em falar muito sobre o Museu Nacional. Sendo de Petrópolis e sendo meu primeiro contato com ciência e cultura, vendo aquele museu, vendo aquela tragédia, aquele desabar, mostra, eu acho que o ponto em que nós chegamos, né, como país, como nação, e sentir até um pouco responsável também, né, pelo descaso que eu acho que é geral, né. Eu culpo mais o UFRJ, mas eu acho que eu também sou um pouco responsável por tudo que isso acontece. Mas isso mostra também como que o Brasil está diferente do resto do mundo, né? O Brasil está desabando, o Brasil está se desconstruindo, enquanto que o mundo emergente está subindo. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a cidade de Shenzhen, sozinha, construiu mais arranha-céus, né, prédios acima de 150 metros, do que o Brasil construiu em toda a sua história. A China está construindo esse ano, 2018, 4.000 quilômetros de ferrovias esse ano. A gente está tentando construir a ferrovia Norte-Sul, que também são 4.000 quilômetros, desde 87. E a gente não conseguiu. A FIOL, que é a ferrovia Oeste-Leste, por exemplo, que é um projeto que começou em 2008. Em 2015, quando o TCU fez uma auditoria, essa é uma ferrovia que ligaria Figueirópolis, no Tocantins, até Ilhéus, no porto que seria construído na Bahia. Ela tinha 3 principais etapas: Figueirópolis a Barreiras, Barreiras a Caetité até Ilhéus. Em 2015, o TCU viu que a parte Caetité-Ilhéus estava em execução, mas paralisada. A parte Barreiras-Caetité estava ainda em fase de licitação. E Figueirópolis-Barreiras tinha até sido tirada do balanço do PAC, porque eu não tinha estimativa de quando que ia começar. Que país é esse que não consegue construir, gente? A gente está falando de um país que fez Itaipu, que fez o Maracanã, na época, o maior do mundo, fez a Ponte de Niterói, fez Brasília, e sem levantar os méritos desses projetos, se eles foram bons ou ruins, o fato é que o Brasil conseguia fazer coisas. Hoje o Brasil não consegue fazer nada. A gente está num país paralisado. E isso a gente vê, quando a gente fala de insegurança jurídica, é isso que a gente vê, um país que não consegue fazer mais essas coisas. Teve uma estimativa da Câmara Brasileira de Indústria e Comércio sobre obras paralisadas. Só obras com recursos públicos, 7.400 obras paralisadas, isso foi feito esse ano. E a estimativa deles era que não recomeçar essas obras seria um prejuízo do lado da demanda de 115 bilhões no curto prazo, do lado da oferta de 42 bilhões por ano. A gente não consegue retomar nossas obras, a gente não consegue mais fazer coisas. A nossa produção agrícola, né, que pelo menos funciona, mas quando você vai conversar com as pessoas, você vê que é quase que um milagre, né? Eu estava conversando com pessoas do setor e de empresas que a gente aprovou o Código Florestal, né? O Código Florestal, talvez, diz aí que foi o projeto de lei que mais tempo se levou para discutir. Mas, mesmo uma vez aprovado em 2012, a gente teve que esperar até 2018 para o STF dizer o que valia e o que não valia. Então, você tem aí esse tempo de segurança jurídica. E até hoje, né, para os estados fazerem os seus planejamentos de recuperação ambiental, os PRAs, isso ainda está num grau de incerteza. E eu, conversando com o gente do setor, estava falando que se você quiser seguir, né, na linha do Código Florestal e ver ali, você pode matar 30% às vezes de uma propriedade. E aí, se você tem um lucro de 4, 5 milhões, não vale a pena. Porque só o risco jurídico daquilo, mais o problema de imagem, né, mas só aquilo não vale a pena. Então, quantos projetos que não são abandonados porque a gente simplesmente não consegue fazer, porque tem medo? Todo mundo tem medo. A gente estava falando com o pessoal aqui de software. As pessoas vivem na incerteza jurídica se software paga ICMS ou paga ISS. A gente provou a reforma trabalhista aí, mas as pessoas têm medo de saber se o trabalho intermitente vale ou não vale.
A gente está num país hesitante, um país que ninguém decide. Os juízes mesmo têm medo de decidir. Preferem ficar numa briga de liminar do que tomar decisões de fato. Os dramas da política eleitoral são dramas de indecisão. Fiscais, auditores fiscais, que às vezes com medo, às vezes eles auditam por medo, porque se não auditar pode ser que possam acrescentar alguma coisa. Os gestores públicos têm medo, porque sabe que sai disso, vai sair de lá com um processo em cima deles. Então a gente está numa república em que ela está paralisada, ela está hesitando, e a gente não consegue, de fato, reativar o nosso país e fazer com que o nosso país faça parte desse mundo que prospere. E isso que é um problema, eu acho que é um grande problema econômico, A gente normalmente pensa muito nos problemas macroeconômicos, e eu acho que macroeconomia, basicamente, se você consegue fazer feijão com arroz, está ok, não dá para fazer muitos milagres. Mas quando a gente olha para os problemas microeconômicos, e é muito mais difícil de você jogar um agregado no jornal, então não é tão discutido assim, mas esses problemas são alguns dos problemas mais terríveis que a gente enfrenta no nosso país. E isso não se reativa simplesmente com apenas uma reforma, uma lei. Passaram, por exemplo, esse ano a Lei 13.655, a chamada Lei de Segurança Jurídica. Eu acho que é uma alternativa louvável de você conseguir fazer, como a gente estava falando, que os gestores públicos, por exemplo, consigam fazer política pública, que era o que ele foi feito para fazer. E, às vezes, o gestor público não consegue porque não existe, a lei supostamente viria a corrigir isso, não existe muito uma diferença entre o gestor de boa-fé e o gestor de má-fé. A lei exigiria que os órgãos de controle tenham que ter um mínimo de senso econômico sobre as suas decisões também, porque às vezes o gestor público não está entre uma alternativa ideal e uma alternativa ruim, está entre duas alternativas ruins. Supostamente a lei visa dar um pouco de criar um ônus argumentativo para que o órgão de controle tenha uma justificativa econômica para a sua decisão, para que eles possam apontar qual deveria ter sido o comportamento do gestor. Mas ainda assim não se sabe se a lei vai pegar ou não. A gente ainda está nessa incerteza, até mesmo nisso. Então, para reativar de fato a nossa confiança, a gente precisa de uma renovação, a gente precisa de uma ruptura. Se a gente continuar tendo apenas pessoas altamente qualificadas e técnicas no governo, mas a gente não consegue retomar essa confiança do público, a gente não consegue passar as reformas que a gente precisa. Vai comunicar para um cidadão comum o que é uma reforma da Previdência. Se esse sujeito não vai entender os detalhes técnicos, como a maioria das pessoas com nível superior também não entende, mas ele vai precisar confiar no sujeito. Quem é que vai confiar no Temer para mexer na sua aposentadoria? Então, se a gente quiser, de fato, retomar nossa economia, a gente precisa ter uma reconstrução de confiança nas nossas instituições. A gente precisa, de fato, ter um alto grau de renovação, espero, do nosso Congresso, do nosso Legislativo. A gente precisa, sim, ter reformas para o nosso Judiciário e órgãos de controle com competências bem definidas, sem muita sobreposição, que todos possam ser capazes de tomar decisão e não ficar hesitando eternamente. E a gente precisa que o Executivo, de fato, consiga ser uma liderança. A gente vem conversando no Novo, falando com o João, e a gente estava, outro dia, discutindo a ideia, será que não seria interessante que o nosso Executivo se comportasse um pouco mais como Executivo britânico? Aqui não é parlamentarismo, mas ter esse contato, talvez, semanal, o presidente possa chegar com uma liderança no Congresso e se mostrar, olha, isso que nós queremos fazer. Nós somos o policy maker, como na função do presidente, e possa ter essa comunicação com o povo. Então, acho que a questão da renovação política não é apenas uma coisa bonita e para que a gente consiga avançar a Lava Jato. Eu acho que isso tudo é extremamente meritório, acho que é importante. Mas, além disso tudo, é para que a gente consiga voltar a ser um país que é capaz de construir suas instituições, capaz de construir programas, como a gente estava vendo o Nicola falar no governo digital, como o MBC fala, e para que a gente consiga, de fato, construir fisicamente os átomos
né, do nosso país e a gente consiga se erguer novamente como economia e como nação. Muito obrigado. Obrigado, Diogo.